Quem não obedece à lei de Deus não herda a salvação. Quem desobedece à lei de Deus, se já foi salvo pela graça de Cristo, cancela a salvação. Uma das coisas que é necessária para entrar no reino eterno, primeiro, é claro, é aceitar o Senhor Jesus como nosso mediador, intercessor, advogado, sumo sacerdote, Cordeiro de Deus, Cristo justiça nossa. Mas depois, o segundo passo é obedecer os mandamentos. Se não obedecer os mandamentos, cancela tudo e perde a salvação. Por que o inimigo lá no céu foi expulso? Porque desobedeceu a lei de Deus. Por que Adão foi expulso do paraíso? Porque desobedeceram, ele e Eva desobedeceram a lei de Deus. Por que o inimigo tentou obrigar aqueles 3 heróis, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 heróis hebreus, a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor levantou lá no campo? Porque o inimigo sabia que se eles transgredissem a lei de Deus, eles davam um mau testemunho contra a verdade e também perderia a salvação. Então, para uma pessoa ser salva, para uma pessoa permanecer salva, para ela não perder a salvação, ela tem que obedecer à lei de Deus. Nós podemos dizer com toda certeza que se não obedecer à lei de Deus, não entrará no reino de Deus. Só quem for fiel e obediente a Ele vai colocar os pés na nova terra. No passado, a igreja mãe das meretrizes obrigava as pessoas a quebrar mandamento. E a maioria dos heróis da Bíblia, o que eles faziam? Eles eram mortos, lançados na cova dos leões, eles eram jogados na jaula, eles eram cerrados, eles eram estrangulados, queimados vivos, eles eram toda sorte de crime, de tortura. Eles faziam isso para as pessoas não obedecer à lei de Deus, mas eles morriam, mas não desobedeciam. Primeiro que ele tinha amor pela verdade. Em segundo lugar, é que eles não podiam transgredir a lei de Deus. E também não tem desculpa para a transgressão da lei. Se uma pessoa inventar uma desculpa para a transgressão da lei, ela está fazendo uma coisa que não é verdade. Por quê? Porque Deus não deixa as pessoas ser tentadas além das suas forças. E que para cada tentação que vem, Deus dá meio de escape. E que não veio sobre nós tentação senão humana. Então, quando as pessoas falam, eu caí porque a tentação foi pesada demais. Mentira. Caiu porque não vigiou. Caiu porque quis cair. Caiu porque confiou em si próprio. Caiu porque não vigiou. Mas ninguém é tentado acima das suas forças. Quanto mais, se a pessoa foi tentada muito forte, é porque também recebeu muito poder do Espírito de Deus para resistir. Se a pessoa foi tentada menos, é porque também Deus deu menos forças para ele, mas ele venceu. Então, em cada tentação, Deus dá livramento. O diabo faz muitas pessoas transgredir a lei de Deus. Eu gosto de falar muito do primeiro mandamento. Por que as pessoas hoje negam o primeiro mandamento? Para adorar a doutrina da Trindade, sem ser provada, sem ser forçada a fazer isto. E se fosse forçado, então, como seriam essas pessoas? Se sem ser provadas, sem ser forçadas a fazer, transgredir o primeiro mandamento, elas estão transgredindo.
O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. As pessoas falam, não. É Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É três como se fosse um. Quando Deus está falando, não terás outros deuses diante de mim, elas dizem assim, ele está falando diante dele, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso aí é transgressão aberta contra a lei de Deus, sem ser impressionada, sem ser tentada. Elas desobedecem por rebeldia.